Bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira. Olá, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos, meu nome é Paulo Tisbelo, estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa querida e amada Umbanda. O que significa Umbanda? Deus, banda, nós seres humanos. Ou Umbanda, conjunto das leis de Deus. Falar sobre a Umbanda requer uma grande responsabilidade. Uma religião, embora registrada em 1908, ela é milenar através dos povos que compõem a própria religião. A Umbanda, ela se fundamenta através de alguns pilares, são pilares importantes para que a gente possa entender e estudar. Filosofia, a questão cultural e a questão cosmológica, que é exatamente a interpretação de uma gênese. Entender sobre a Umbanda, eu digo que para todo religioso é importante, é um fundamento da sua vida. Porque nós temos que entender que a Umbanda, através daquilo que ela traz na sua liturgia, ela é rica em informações. E o intuito é passar algumas destas informações para que você, religioso de Umbanda, possa se integrar ainda mais aos trabalhos religiosos dentro da sua casa, dentro da sua religião. A Umbanda, ela tem muitas coisas boas para aqueles que vêm em busca do auxílio espiritual. Costumo dizer que a Umbanda atende mais que o SUS nos seus atendimentos fraternos. Mas o que tem a Umbanda? O que a Umbanda traz de tão atraente para os seus milhares de seguidores? A mediunidade, a incorporação. E você, médium de Umbanda, como é que você se sente dentro do trabalho religioso? O que você busca? Qual que é a finalidade de você ser religioso de Umbanda? O médium de Umbanda, ele é preparado para os choques astrais. É uma religião que veio para combater o negativismo existente. Mas o maior negativismo que existe está dentro do próprio ser humano. E às vezes pensamentos equivocados, interpretações equivocadas, faz com que o próprio religioso não se sinta amparado de uma maneira total. Mas eu falo para você, meu irmão que está na Umbanda, você está na melhor religião que existe. Porque a partir do momento que você tem as suas forças fundamentadas, que você recebeu os assentamentos espirituais, que você foi consagrado a essa religião, nenhum tipo de força ruim ele vai estar te envolvendo, a não ser que você queira. Então existem duas coisas que eu quero falar para você que vem em busca do entendimento da Umbanda. A Umbanda, ela se divide em duas situações. Uma, a própria religião, e outra, o ser humano. Integrar as duas coisas é o que vai fazer a diferença para você que vem em busca desse trabalho, dessa interpretação desta religião. Toda religião é boa, toda religião é importante, mas a religião de Umbanda, ela tem algo de diferente. Como eu falei, ela veio para combater o negativismo. Ela veio para combater o que é ruim. E é isso que a gente vai falar nas nossas aulas. Falar da importância de fundamentar as suas forças.
quartinha, por que se utiliza a quartinha, o que vai dentro dessa quartinha, né? Para que serve isso? Fundamentar a força de um Exu. Então são coisas que, a partir do momento que você tem o conhecimento do propósito da utilização de determinados recursos que a Umbanda traz, eu digo que existe um grande arsenal para a Umbanda. A Umbanda, ela é uma grande síntese da espiritualidade, porque tudo aquilo que você estudar e encontrar em outras religiões, com certeza você vai encontrar dentro da Umbanda. Então, se você observar o altar, nós vamos ter velas, nós vamos ter as quartinhas que possuem os assentamentos da força de Orixá, embora que sejam um altar, diante de tantos outros que existem dentro da nossa religião, mas é uma forma de nós assentarmos determinadas vibrações que são vibrações do Criador para nós. A Umbanda é a força que move o ser humano. E uma das explicações que eu acredito que é bem interessante nessa introdução que eu estou passando, quando a gente fala da espiritualidade, uma das coisas que muitas vezes as pessoas questionam é sobre a esquerda, sobre Exu, sobre Pombogira. E uma vez me foi feita uma pergunta sobre o que é Pombogira. E a explicação que eu dei foi exatamente esta. Quando você vai ao mar, você encontra as águas de nossa mãe Iemanjá, você encontra a força da criação. À beira-mar você vai encontrar a força de nosso pai Ubaluaê, nosso pai Ubu. Nas matas você vai adentrar, vai encontrar a força de Oxós, de Ossan. Nas pedreiras você encontra as vibrações de Xangô. Nas cachoeiras as forças de nossa mãe Oxum. Portanto, para você ir em um ponto de força desse, ou para você comer uma fruta na mata, você tem que desejar. E desejar é Pombogira. A força do desejo, assim como a força da vitalidade, que é Exu, são duas forças que todo ser humano tem. Então você vai encontrar dentro da Umbanda vibrações de forças que vão fundamentar a sua vida de uma maneira elevada. É lógico que existem pessoas que têm outros entendimentos. Como todo tipo de trabalho espiritual, muitas vezes existem as pessoas que profanam, ou por falta de conhecimento, ou porque realmente as pessoas têm esse olhar mais de negativar ou de tentar tirar proveito das coisas. Então, dentro desse trabalho que nós vamos estar desenvolvendo, acredito eu que vai ser bom para você, que vem estudar a religião de Umbanda, que vai entender o porquê que determinada força orixá se cultua naquele dia da semana. Existem duas explicações: os dias da semana dos orixás dentro de uma tradição e dentro das vibrações planetárias, que é o que eu vou estar passando aqui nas aulas para vocês. Depois vamos estar falando sobre mediunidade. Mediunidade. Para que serve mediunidade? Lembrando que todo ser humano encarnado, ele possui mediunidade. Todos nós intermediamos. Se você faz uma oração, você está intermediando forças. E como que isso acontece? Para que isso acontece? Então, a partir do momento que você passa a ter o conhecimento, que eu digo que o conhecimento ele é libertador, você realmente consegue transformar a sua vida. Toda pessoa que conhece as leis que regem a Umbanda, as leis que regem a espiritualidade, se torna uma pessoa feliz, se torna uma pessoa que vai conquistar, uma pessoa que vai viver bem nesta e na outra vida. A Umbanda, ela tem em uma das suas explicações sobre a espiritualidade
a questão da reencarnação. Nós estamos aqui vivendo em um momento de nossa reencarnação para que a gente possa viver depois a nossa fase de novo na espiritualidade. Viver bem, viver de uma maneira produtiva, elevada, alcançando seus objetivos, atuando dentro da Umbanda sem receber os impactos ruins, é a proposta das nossas aulas, do nosso trabalho. Eu digo nosso porque não estou sozinho, a gente é acompanhado de forças espirituais, de guias e mentores que vão fazer com que você entenda a grandiosidade da nossa querida e amada Umbanda. Então eu conto aqui com vocês nas nossas aulas e que vocês possam estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais sobre a espiritualidade. Vou estar falando em breve sobre os orixás, a relação dos dias e dos planetas, para a gente poder entender um pouco mais o porquê disto e o porquê desta força em nossa vida. Então, meu saravá fraterno, espero vocês na próxima aula. Mangueira nem tremeu, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Laroie, ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira